Você já parou para pensar que cada linha, cada forma, cada detalhe no nosso rosto ou na maneira como nos apresentamos comunica algo mesmo sem palavras? No visagismo moderno, nada é por acaso. Cada linha e cada forma carrega uma história, um contexto, uma intenção. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como linhas e formas falam, o que elas significam ao longo da história, o que a psicologia explica e como tudo isso influencia no visagismo que eu pratico hoje. Meu nome é Aline Coreto, sou visagista em formação pela Anhembi Morumbi. Vamos explicar hoje sobre linhas, formas e como o contexto histórico é aplicado no visagismo moderno. Desde os primórdios da humanidade, as formas sempre carregam significados que iam além da estética. Por exemplo, o círculo. Ele aparece nas pinturas rupestres, nos ciclos da lua, nos olhos, nas alianças, sempre foi visto como símbolo de unidade, de eternidade, de completude. Nosso cérebro, desde bebê, já prefere formas arredondadas, porque elas transmitem organicamente acolhimento e segurança. As linhas retas e as formas quadradas, por outro lado, sempre foram associadas à estabilidade, solidez, ordem. Pense uma fortaleza. Em colunas, em prédios, a arquitetura clássica sempre usou muito essa simbologia. E o triângulo? Esse é poderoso. O triângulo, ele aponta, ele direciona, ele cria movimento, ele pode significar progresso, ascensão, mas também uma certa tensão. Dependendo da posição, pode até dar a sensação de equilíbrio ou de alerta. Essas leituras não nasceram hoje, são construções culturais, históricas, psicológicas que a gente carrega até hoje, mesmo sem perceber. A gente olha para o visagismo tradicional, principalmente nas suas primeiras práticas no Ocidente, muito era baseado em padrões eurocêntricos, ou seja, existia uma ideia de beleza universal, geralmente inspirada na arte grega, no Renascimento europeu, na proporção áurea. Linhas retas eram vistas, isso literalmente, como símbolo de seriedade e poder. O rosto perfeito tinha que se enquadrar em medidas matemáticas, e se o rosto não se encaixava, ele era considerado fora do ideal. Vou falar um pouquinho sobre semiologia e percepção imediata. Um exemplo muito famoso é o experimento Bowlby-Kik. Vocês já ouviram falar? Quando mostram duas formas diferentes para pessoas de várias culturas e perguntam qual é o boba e qual é o kik. O que você associa essas duas palavras? Quase todo mundo aponta a forma redonda como boba e a pontiaguda como kik. Isso acontece porque o nosso cérebro associa formas arredondadas com suavidade e acolhimento, enquanto as formas pontiagudas evocam agudeza, tensão e estranheza. Ou seja, nosso cérebro cria sentido antes mesmo de qualquer explicação racional. Esse código visual está em tudo. No design, na arquitetura, na moda, no visagismo, a forma comunica antes de qualquer palavra. Vamos falar um pouquinho sobre formas complexas e conexão emocional? As espirais, por exemplo, aparecem em conchas, galáxias no nosso DNA, sempre foram símbolos de transformação, crescimento e fluxo. Padrões fractais, que são formas que se repetem em várias escalas, também têm um efeito muito forte. Estudos mostram que eles reduzem o estresse porque o nosso cérebro se conecta naturalmente com esses padrões que vemos na natureza. Tudo isso influencia na forma como sentimos um espaço, uma imagem. Agora nós vamos aplicar no visagismo tradicional. A gente olha para o visagismo tradicional, principalmente nas primeiras práticas no Ocidente, muito era baseado em padrões eurocêntricos. Ou seja, existia uma ideia de beleza universal, geralmente inspirada na arte grega, no Renascimento europeu, na proporção áurea. Linhas retas eram vistas como símbolo de seriedade e poder. O rosto perfeito tinha que se enquadrar nessas medidas matemáticas. E se o rosto não se encaixava? Ele era considerado fora do ideal, fora do padrão. Esse pensamento influenciou a estética por séculos e ainda influencia muito, principalmente como foi trazido aqui para o Brasil, né? Ele influencia muito no que vemos hoje em revistas, passarelas, até mesmo aplicações de filtros do Instagram. Já o visagismo moderno e a intenção dele é muito diferente. O visagismo moderno rompe com tudo isso. Não busca encaixar todas as pessoas em um padrão único, muito menos em um ideal eurocêntrico. Hoje a gente entende que cada rosto é único, depende do contexto, depende da história de cada um. Cada linha conta uma história, cada forma pode ser usada para expressar a intenção de quem a carrega.
No meu trabalho, eu sempre digo, não é sobre o que está na moda, não é sobre copiar modelo, é sobre escuta, sobre entender que a pessoa quer ser. Tá até repetitivo. É visagismo com intenção. O visagismo valoriza a ancestralidade, a identidade, a diversidade. O visagismo com intenção é completamente diferente. E como a gente aplica isso no dia a dia? Na prática, isso significa que cada escolha comunica. Linhas do cabelo, um corte reto transmite firmeza? Organicamente, depende do contexto. A gente sempre fala, depende da escuta, depende do contexto. Isso pode ser trabalhado de forma consciente para alinhar a imagem com a intenção da pessoa. Então, quando falamos de linhas e formas, não estamos falando apenas de estética, estamos falando de história, de cultura, de psicologia, de ancestralidade, principalmente da intenção. O visagismo moderno não é sobre padrões, é sobre pessoas reais, é quando a gente entende que cada detalhe comunica, começamos a usar nossa imagem como linguagem, como poder, como verdade. Esse é o caminho que eu escolhi. A linha reta, ela significa simplesmente seriedade? Não, organicamente. Então, onde eu vou transmitir essa linha reta? Onde eu vou transmitir? Eu vou transmitir no cabelo, a linha reta, na vestimenta, na maquiagem. Então, depende da intenção, do contexto, onde que eu vou aplicar essa linha. Esse é o caminho que eu escolhi no meu trabalho, esse é o visagismo com intenção.